Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction. E hoje eu trouxe aqui o Elson Ferreira e o chefe Luiz Navarro pra gente discutir qual é o melhor formato para uma série de Star Trek. Melhor formato para a série de Star Trek. Eu diria que seria, na minha opinião atual, hoje, o melhor formato para uma série é diminuir os arcos, entendeu? Mesmo, e fazer episódios mais estanques, que se resolvam em si mesmos. Porque virou muito moda, né? Você fazer uns arcos gigantes para economizar dinheiro, aí você pega uma história só, divide um monte de capítulo, fica fatiado e vai perdendo o impacto. Vamos explicar, só para botar em contexto. Eu não chamaria nem de arco. Ele tem um filme de 2 horas que divide em 10 horas. Eu vou colocar em contexto. A série clássica era uma série episódica. Todos os episódios, começo, meio e fim, que é característico da década de 60, 70, raras ligações entre episódios. Raras. No máximo um comentáriozinho rápido. Quando vai chegar lá pela metade da nova geração, a gente começa a ver uma interconectividade maior. Isso já é início dos anos 90. Mas ainda são episódicos. São episódios fechados em si mesmo, com soluções em si mesmo. Isso. Quando a gente chega em Deep Space Nine, a partir da 4ª temporada é uma novela. É uma novela, mas ainda é fechado cada episódio. Cada episódio fecha. Um ou outro arco de 2 episódios. Aí nós tivemos, Voyager, que voltou ao formato episódico. Sim. Certo? A não ser pelas 2 últimas temporadas, que eram episódios sempre duplos ou triplos grandes, com um ou outro episódio no meio. Sim. Enterprise fez aquele negócio do episódios contidos que formam um quebra-cabeça. Enterprise jogou 2 anos em episódios fechados com uma história maior. Isso. Aí a 3ª temporada foi um grande arco. Terceira temporada, aquele arco gigante da Guerra Zindi. Isso. E depois a gente teve Star Trek Discovery, que eram arcos grandes, arcos de 4 episódios, arcos bem grandes. E Picard, que é um grande filme dividido em 10 episódios. O que é melhor? Já você estava falando, eu te interrompi. Não, exatamente isso. Que hoje em dia você tem muito esse conceito de faz um roteiro só e divide em episódios. O episódio não tem história. O episódio em si, basicamente, é uma novela. Pior do que uma novela, porque a novela às vezes acaba tendo alguma coisa. E fica aquela coisa difícil, né? Você fala, qual episódio você gostou? Mas você fala, mas era uma coisa só, é difícil achar um bom episódio. Porque era um trecho de uma coisa maior, né? Você gosta de uma cena. É quase uma cena. Eu gosto desse episódio porque nele o Riker apareceu como um capitão da nave e deu aquele discurso lindo. Eu gosto desse episódio. Sim, exatamente. Mas não é o episódio, eu gosto do episódio por causa disso. Diferente de você falar The Visitor, eu amo The Visitor de Space Nine por causa da relação do pai e filho que tem no episódio inteiro. É diferente. Não, é muito diferente. E outra, você pegar episódios da Enterprise que fizeram no 4º ano, que você não citou, pequenos arcos, mas arcos extremamente coerentes, com 3, 4 episódios, falando sobre os vulcanos, falando do Dr. Noonien Sim. A 4ª temporada explicando os coisa maravilhosa, o pessoal falava que não era canon. Explicou o canon. Eu escutei um podcast uma vez da 4ª temporada com o showrunner que você adora, esqueci o nome dele agora. Manny Coto. Com o Manny Coto. E o Manny Coto basicamente falou, como era a última temporada, tava na hora de pegar todas as ideias que tinha e transformar em coisa. Só que o único jeito de fazer isso, porque eram as ideias para as próximas temporadas, Então vamos jogar tudo nessa. Então virou grandes pequenos filmes. Ficou lindo. Na verdade, quando o Enterprise na 4ª temporada explodiu, cancelaram a série. Foi triste pra mim. Pra mim foi uma das melhores séries de jornada. Temporada, na minha opinião, foi a melhor temporada de qualquer série de Star Trek. Se você pegar por temporada, pelo todo, analisar pelo todo, Enterprise, 4ª temporada foi a melhor. Na minha opinião. Não tem pra ninguém. Eu sempre coloquei que a 2ª temporada da série clássica é a melhor temporada de Star Trek, mas eu entendo perfeitamente seu ponto de vista, por causa que ali você tem a ligação emocional necessária, a conclusão da história, é lindo mesmo. Não, é lindo, eu concordo também. A 2ª temporada da série clássica é uma coisa, se você pegar o contexto década de 60,
não teve nada melhor Sim. do que aquela segunda temporada de Star Trek. Tanto que é discutido até hoje. Exato. É válido até hoje. Mas, por exemplo, eu gosto do formato dos filmes. Os filmes da série clássica, eu adoro o formato dos filmes da série clássica, porque obviamente, é uma deixa pro Quando outro. ele fala mas filme, é eles filme de filme. cinema, movie. Aquela pra mim é a minha fase favorita de Star Trek, porque eles eram contidos, mas eles eram todos peças daquele negócio. E se você vê, passa 10 anos entre o primeiro pro último filme. Tem muito tempo entre eles, né? Tanto é que a gente assistia a cada 2, 3 anos tinha um filme no cinema. Que pra mim era emocionante, eu era bem mais novo, eu ia assistir aquilo e terminava, era como rever os velhos amigos, na minha opinião, os filmes da série clássica, isso eu nunca mais tive essa sensação na vida, era como vou reencontrar os meus amigos de infância, aí eu sentava, 2 horas, ficava com aqueles caras que eu amava, terminava o episódio, eu chorava, eu falava, puta, já acabou, cara, em geral era isso que acontecia, e aí eu esperava, porque eu sabia que depois de 2 anos eu ia rever os caras. Isso não existe mais. Tanto que quando tenta se colocar, coloque em ordem os episódios, os filmes que você mais gostou. Não interessa, o primeiro é o primeiro, vamos discutir o resto. Porque o primeiro não dá pra julgar aquilo como um filme, porque tem uma carga emocional tão grande, de você estar 30 anos sem ver Star Trek, de repente, pá, num cinema, quando inaugura. Não, que é lindo. Você vê a Enterprise no cinema. Eu lembro que eu estava voltando de férias, eu voltei de determinado local, aí eu cheguei, fui pra minha casa, tirei a roupa, troquei e fui pro cinema. Eu lembro que era no Astor, lá na Paulista. Eu sentei na sessão das 2 horas da tarde, acabou o filme, eu continuei sentado e peguei a sessão das 4 e quase fiquei pra outra sessão. Eu tava extasiado, eu falei, o que é isso? Bons tempos você podia continuar sentado. Bons tempos. Mas curiosidade, então, vamos assim. Eu acho que quando a série é episódica, apesar que eu adoro o estilo de Deep, mas quando a série é mais episódica, eu acho que você consegue rever ela mais frequentemente. Sim, você revê, esse é o ponto. Eu consigo, eu pego qualquer um dos 13 filmes que existem, eu consigo rever tranquilamente. Agora, eu não consigo ter vontade de rever, por exemplo, o quarto episódio de Picard. Eu não consigo ter vontade de rever a série. Olha, eu acho pra eu rever a série eu tenho que rever 10 episódios. Exato, eu acho que Picard você iria rever o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu acho que até dá pra você falar, puxa, eu tô com saudade desses 3 episódios. Muito mais que isso é difícil. Talvez o episódio do Riker, que é o final. Você vai assistir, então, né? Você só pula 7 episódios. Ver a Marina Sirtis, eu acho muito difícil. Agora, difícil também pra mim é rever Discovery. Olha, fala a verdade, eu tô tentando rever a primeira temporada de Discovery, comecei agora. Você vê que tem algumas ideias lá que poderiam ter sido bem aproveitadas e não foram. Então, isso me incomoda muito pra assistir uma série quando eu vejo, olha que ideia boa que não foi. Né? Mas eu também quero reassistir Discovery. Eu acho que Discovery trouxe um episódio muito bonito, foi o episódio do Saru, porque ele... O short track ou o episódio? Não, o episódio. O episódio. Segunda temporada, né? Sim, eu acho que ele funciona como deveria funcionar um episódio. Ele tem uma história própria, contida, cujo o resultado faz parte do arco. Você não precisa ter o arco inteiro sendo contado. Não, olha, aconteceu aquilo ali, o fantasminha vermelho apareceu e foi embora, mas no planeta aconteceu isso. Ou seja, você cria todo um pano de fundo para explicar... Quer dizer, roteiro bom, direção boa, e fotografia fantástica. Não, isso não tem como e falar um ator, que é o Doug Jones, nosso abraçador preferido. Não tem pra ninguém. Eu concordo contigo, talvez seja o melhor episódio. Olha, pra mim é o que eu mais gosto. A primeira temporada de Discovery, a gente teve o pequeno arco do começo com a JoJo, né? Sim. Aí a gente tem o arco que começa o Lorca, de repente eles vão pro Universo Espelho e eles voltam. Eu sinto que aquele arco antes do Universo Espelho e o arco depois do Universo Espelho não se conversam direito. Porque, tipo, de repente eles voltam pro Universo Espelho e tá numa situação totalmente diferente, mudou tudo e tal. Você perdeu o Lorca na série, volta JoJo como capitã, sabe? Parece que eu tô vendo uma série que não tá conexa. Ela é desconectada, você não vê uma história fluir, você vê, fizeram isso aqui, agora volta, é a roupa do Homem de Ferro que tem que fazer. Pularam a guerra. Pularam a guerra. Eles me prometeram a guerra dos clãs de confederação. Quando eles estavam prontos pra guerra, que o motor tá funcionando e tal, eles vão pro Universo Espelho e voltam no final da guerra. Eles pularam a guerra. A premissa básica foi ignorada. Foi ter um motor pra fazer a diferença e... foi arrumar
Exatamente. Então isso me incomoda. E a segunda temporada eu acho bem mais assistível, pra falar. Reassistível, não quero dizer. Reassistível, pra falar a verdade. Mas ainda assim, o negócio do Caixa do Mistério me incomoda porque eu já sei o que vai acontecer. A segunda temporada é baseada no mistério. Quem é o Anjo Vermelho? Quem é o Anjo Vermelho? Agora que eu sei quem é o Anjo Vermelho, pra falar a verdade, eu não tenho muito interesse em rever. É terrível isso. Isso é ruim para uma série, né? Sendo que o syndication da série clássica, a grande jogada foi você sempre querer rever os episódios. Até hoje, de vez em quando, eu quero rever episódios da série clássica. E você não se obrigado a passar na ordem correta, você pode passar em qualquer ordem. Sim. Exatamente. E você pode respeitar, que eu chamo de regra máxima treca. Você está navegando pelo canal, achou que o episódio de Star Trek, parou, vai ver. Porque você pode pegar da metade para frente. Você pega de qualquer Agora, momento. eu tô passando, é que não dá mais em televisão. Sim, não dá. Mas você tá passando ali, se você vir isso cair no meio de um Picard, aí você vê. É um comprometimento de 10 episódios rever a série, não é tipo 40 Lembra que minutos. esse período que a gente está falando de episódios fechados em si mesmo, você tinha por ano, por temporada, 23 a 27 episódios. E, quer dizer, tem que ter escritor, tem que ter diretor, mas, tem que tipo, ter não tudo ficava- pra gravar. Hoje em dia, você fala que uma temporada tem 27 episódios, parece, meu Deus, que cansativo. Não ficava cansativo. Não era cansativo. Não era, porque você Eu tava sabia lá que acompanhando Voyager tinha tudo. 27 episódios na terceira. Eu não achava ruim, eu achava ótimo. Eu achava ótimo, porque você vai ter mais coisa pra assistir. Agora, se você me falasse que a primeira temporada de Picard ia ter 27 episódios, eu falei, então eu vou ter que aguentar 27 episódios pra ver isso, eu ia ficar. Não, mas não dá, não se sustenta. É 27 episódios de viagem. Porque daqui vai até lá, você fica 27 episódios contando. Não dá, cara. Daqui Não até dá. lá, é muito caro. Eu não gosto do formato Mystery Box, porque eu acho que é que nem, filme que eu acho genial. Peraí, explica aí pra nós. Mystery O que é Box. Mr. Box? É quando o plot depende de um grande mistério. Tudo gira em torno desse grande mistério. Lost. Mas isso é o J.J. Abrams. E vamos lembrar que o Kurtzman é a cria do J.J. Abrams, né? Tá? Isso é o J.J. Abrams, é o Lost, os filmes de 2009, mais ou menos, esses filmes do Kelvin Timeline, eles são todos filmes Mystery Box. Os próximos, o Star Wars, o último Star Wars é um Mystery Box, é um grande Mystery Box, certo? Aí vai, Sexto Sentido eu acho um dos melhores filmes que tem de Mystery Box. Eu não consigo rever. Eu já sei, o Bruce Willis Já estava morto o sabe o tempo final. todo. Eu não consigo ver aquele filme de novo. E eu não tô falando que a qualidade é ruim. O filme é fantástico. É que o Não, e Mystery vale a pena Box... ver pela segunda vez. Sim, pra você pegar o que Você você vê não a viu. primeira vez e depois você vê, sabendo que ele tá morto, viu? Ele não mexe naquilo, ele não faz aquilo, ele tá afastado da esposa. Então isso é legal, mas a terceira vez você não Vocês vai. lembram aquele filme do Adam Sandler esqueci, a Drew Barrymore perde a memória? Sim. E eles revivem o 50 dia todos os primeiros dias. encontros. E eles assistem todos os dias o que o sentido da família dela não aguenta mais. Pô, imagina você ter que ver um filme que depende de você saber o mistério todos os dias sabendo o mistério. É terrível. Não, é péssimo, é péssimo. Mas agora falando disso em episódicos, já está sendo discutido como seria a nova série Pike. Sim. Como seria o Goldsman, que é. Aqui vai Guzman. Dizem que vai ser o showrunner. Diz que vai ser o showrunner e, pelo menos na opinião dele, ele gostaria que fosse um retorno às origens clássicas. Claro, ele quer fazer uma série episódica, mas também com arcos. Eu acho que se tiver um pouco dos dois... Eu acho também, um pouco dos dois, um arco bem explorado vale a pena. Sim. Porque você aprofunda uma história boa. Não adianta você fazer um arco para aprofundar uma história ruim. Sim. É o Mandaloriano, é as 2 primeiras temporadas de Enterprise. Cada episódio é uma peça de um quebra-cabeça, mas são Todos contidos. fazem parte de uma Mas história. todos são contidos. Você não depende de assistir um episódio para assistir o outro. Mas se eu assistir um episódio para assistir o outro, é mais rico. É isso que eu acho. Sim, que tem que eu acho legal. Se acrescenta a experiência, é isso? Porque vamos falar a verdade, Star Trek tem 50, vai fazer 55 anos ano que vem. Nossa. Eu acho que a gente pode estudar a nossa própria história e ver o que deu certo e o que deu errado e não ficar tentando, jogando. Vamos tentar isso para ver se eles gostam. Quem tem 55 anos e mais de 700 episódios tem história. Tem. O que a gente chama de canon. É o que se chama de canon. É. Mas é isso aí, né? Eu acho que é isso aí. É isso aí. Se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu comentário, o seu like Fala ou se dislike. você gosta mais, que tipo de história você gosta Seria mais. legal, de Star Trek. seria legal ouvir de vocês mesmos. Coloca aí nos comentários aí, vamos bater um papo nos comentários. Falou, gente.